Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente sobre o Senhor, e com integridade de coração procurai-o. Deus se deixa encontrar pelos que não o põem à prova. E Deus se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus. E seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito aos pecados. O Santo Espírito da instrução foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a iniquidade. Com efeito, a sabedoria é um espírito que ama o ser humano, mas não deixa impune quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos sentimentos dessa pessoa. Investiga o seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Sim, o Espírito do Senhor enche toda a terra e, abrangendo tudo, tem conhecimento de cada um. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus para mim e para você. Pensai corretamente sobre o Senhor. Repita comigo: pensai corretamente sobre o Senhor. Põe a mão sobre o seu coração e diga: eu preciso ter pensamentos corretos sobre Deus. Eu preciso ter pensamentos corretos a respeito das coisas de Deus. Diga ao seu irmão sentado perto de você: você precisa ter pensamentos corretos sobre Deus. É uma necessidade sua e é uma necessidade minha também. Volte aqui comigo a esta palavra, olha lá. Pensai corretamente sobre o Senhor e com integridade de coração procurai-o. Por quê? Porque Deus se deixa encontrar, Deus se revela, Deus se manifesta para as pessoas que não o colocam à prova. Deus se manifesta para as pessoas que nele confiam. Qual é o segredo para a gente ver uma manifestação de Deus? Confiar em Deus e ter fé nele. Quando eu duvido de Deus, quando eu não confio que Ele vai me ajudar, quando eu não confio no seu amor, no seu poder, na sua presença na minha vida, não vou nem falar da existência de Deus. Quando eu não acredito que Deus existe, eu me impossibilito de testemunhar, de experimentar uma manifestação de Deus na minha vida. E nós vamos entender por quê, entrando um pouquinho mais no coração desta palavra. Mas ela ainda continua nos dizendo: Deus se manifesta aos que nele confiam. Por quê? Porque os pensamentos perversos afastam de Deus. Faça o sinal da cruz na sua testa e repita comigo enquanto você faz isso. Os pensamentos perversos afastam de Deus. Que o Senhor tire da minha mente todo pensamento perverso, todo pensamento pervertido, todo pensamento contrário à verdade. Dá-me esta graça, Senhor, eu te suplico. Amém. Porque nós entendemos, gente, que pensamento perverso é pensamento mau. Mas perverso é o que é mau e perverso também é o que é errado.
Quando você fala que uma pessoa é pervertida, a gente já imagina logo na perspectiva sexual. Mas vamos pegar esse exemplo então. O que é uma pessoa pervertida sexualmente? É uma pessoa desequilibrada, estou certo? Sim ou não? É uma pessoa que entende e pratica o sexo de uma maneira errada, de uma maneira inadequada, de uma maneira imoral, de uma maneira que desvaloriza a ele mesmo e a pessoa com a qual esse indivíduo está se relacionando. Então veja, a perversidade ela não é só má, ela é também errada. Quando eu me extravio, quando eu me desvio, eu estou me pervertendo. Então existem pensamentos perversos em relação a Deus, porque veem Deus de uma maneira má. Mas existem pensamentos também perversos, porque veem as coisas de Deus e o próprio Deus de maneira errada. E esses pensamentos maus, esses pensamentos perversos, eles nos afastam de Deus. Então agora você vai entender a importância que a Bíblia que você carrega no colo, que a Bíblia que você tem na sua mão, tem na sua vida. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é indispensável para nós cristãos, ela é importantíssima para nós, porque ela corrige os nossos pensamentos perversos, e ela nos aproxima de Deus. E a palavra de Deus, ao nos aproximar de Deus, gera em nós a vida. A palavra de Deus às vezes é como Jesus disse, só uma sementinha, um grão de mostarda, uma ideia que foi colocada dentro de nós. Mas quantas ideias causaram desastres terríveis nesse mundo. O nazismo que a gente viu com toda a desgraceira que ele causou no mundo, é uma ideia. Olha o que uma ideia é capaz de realizar. Uma ideia gerou uma quantidade imensa de homicídios. Uma ideia fez uma nação se colocar sobre o mundo inteiro. Uma ideia validou a corrupção e a loucura de um homem, Hitler. Uma ideia. Olha o que uma ideia ruim é capaz de fazer. Uma ideia ruim é uma desgraça. Quanta gente destruiu a sua família por causa de uma ideia ruim. O indivíduo teve uma ideia, ele teve a ideia de adulterar. Não, o que tem? Minha vida está chata. Não é, se a minha esposa não souber, mas vai saber, uma hora descobre. Uma ideia. A ideia de uma aventura. Pôs a perder um casamento. A ideia de experimentar uma emoção nunca antes vivida através da droga. O que tem de mais? É só uma vez. Vou usar maconha só uma vez. Vou usar cocaína só uma vez. Vou fumar só uma pedra de crack. E a pessoa experimenta uma vez, encontra um prazer imenso, e acha que pode repetir uma segunda, e quando ela vê, ela é escrava daquele vício. Tudo isso começou com uma ideia. Mas olha que obra maravilhosa que é a Canção Nova. E foi tão importante para você, que tirou você lá da sua casa e fez você vir aqui. Se você não amasse essa obra, se você não reconhecesse a inspiração de Deus nesta obra, você não teria saído da sua casa e vindo aqui gastar seu tempo. Não é verdade? Mas a Canção Nova começou com uma ideia. Uma ideia do Padre Jonas? Não, uma ideia de Deus plantada no coração dele. Uma inspiração, uma semente. Agora eu quero fazer a distinção entre uma semente divina, uma ideia de Deus e uma ideia qualquer. Num laboratório inglês, eles desenvolveram uma semente de trigo, igualzinha em tudo a semente natural. Igualzinha, igualzinha. Então, qualquer outro cientista que fosse fazer análise daquela semente que foi criada, foi desenvolvida, foi construída, foi arquitetada e produzida no laboratório, não havia cientista capaz de descobrir a diferença entre uma e outra, elas eram iguais. Se você partisse uma e partisse outra,
iguais. Se você esmagasse uma e outra, iguais. O cheiro era igual, a textura era igual, o tamanho era igual. Tudo era exatamente o que você encontrava numa, você encontrava na outra. Sabe quando que eles foram perceber a diferença entre uma e outra? No momento em que eles plantaram. Quando eles plantaram as duas no solo, só uma brotou. Só uma produziu vida. Semente de palavra você encontra em todo lugar onde você vai. Inclusive, nós estamos numa época em que há muita literatura de espiritualidade sobre o tema de autoajuda. Então você vai lá, você encontra na prateleira de autoajuda muitas propostas boas, inclusive. Você olha, tem livros lá que até ajudam as pessoas de verdade. Mas nós nunca podemos qualificar a palavra de Deus como um livro de autoajuda. Não podemos. Porque nenhum livro de autoajuda vai poder produzir no seu coração a sua cura, a sua libertação e a sua salvação, como só a palavra de Deus é capaz de fazer. Você lê outros livros, ótimo, leia. Você precisa ler, você precisa se instruir, você precisa aprender. É bom que você seja uma pessoa conhecedora, até de muitos assuntos. Mas nenhum assunto vai poder produzir na sua vida a salvação que somente a palavra de Deus tem capacidade de produzir. E isso a gente constata na nossa própria vida. Se você perceber, a nossa felicidade, ela depende muito mais daquilo que nós trazemos na cabeça do que aquilo que a gente traz no bolso. Tem muita gente que acha que vai ser feliz quando tiver casa, quando tiver aquela casa, não é casa, aquela casa, quando tiver aquele carro, quando tiver aquela posição social, quando eu, dentro da empresa que eu estou, eu galgar os cargos e chegar neste patamar, eu serei feliz, porque eu vou ter expressão, eu vou ter realização, eu vou ter dinheiro no meu bolso, eu vou ter o salário que eu sempre quis ter quando eu chegar nessa posição. Quanta gente passa a vida inteira perseguindo essas borboletas, gente. Perseguindo o ar, perseguindo o vento. Quando consegue aprisionar de alguma forma, a hora que vai ver já escapou outra vez. A felicidade sem Deus, ela é assim. Quando eu acredito que eu serei feliz pelas minhas posses, eu estou validando o que está me fazendo infeliz. A minha felicidade depende muito mais do conhecimento que eu tenho de Deus, dos pensamentos corretos que eu tenho do Senhor e dos pensamentos corretos que a palavra de Deus me faz ter do que das minhas posses materiais. E essa palavra nos dá uma garantia, que eu quero que você leia lá comigo. Veja lá o versículo 2. O Senhor se deixa encontrar por aqueles que não o põem à prova. E o Senhor se manifesta aos que nele confiam. Então, por favor, me responda agora. Por quem que Deus se deixa encontrar? Por quem não? Por quem não? Por quem não o põe à prova. E a quem Deus se manifesta? Deus se manifesta aos que nele confiam. Se você confia em Deus, em algum momento Ele vai se manifestar a você. Quem aqui confia em Deus? Confia de verdade, levanta sua mão, dá um tchauzinho assim para mim. Em algum momento Deus vai se manifestar a você. Ele se manifestará e não falhará. Ele não vai falhar com você. Porque Ele não decepciona aqueles que nele confiam. Deus vai se manifestar a você. Se não for fisicamente, porque às vezes, até no momento de espiritualidade, a gente percebe o reflexo da presença de Deus no nosso físico. Isso não é o mais importante, mas acontece. E talvez tenha acontecido com muitas pessoas que estão aqui. Quantos de nós aqui no momento de oração sentimos um grande calor no nosso peito? Às vezes as lágrimas vieram aos nossos olhos e a gente percebia que não era uma simples emoção.
Quantas pessoas no momento de oração sentiam a sua mão formigando, queimando, às vezes um calafrio percorrendo a sua coluna. Foram inúmeras as situações em que as pessoas me descreveram exatamente o que eu estou falando para você. Algumas experimentaram um carisma do Espírito Santo chamado repouso no Espírito. E ali naquele momento de repouso no Espírito, viveram uma experiência íntima com Deus, que só elas são capazes de dizer. Porque foi uma experiência pessoal. Então, Deus se manifesta a nós, às vezes até desta maneira, inclusive desta maneira. Mas se Ele não agir, não se manifestar assim, fisicamente, ao menos em espírito, Deus vai te mostrar que é Ele que está agindo na sua vida. Quantas situações na nossa vida nós não conseguimos ver a presença de Deus? Às vezes a gente olha e diz, eu fui atingido por uma desgraça. Como é que Deus pode estar presente nessa situação tão dolorosa que eu estou enfrentando, nessa luta que eu estou travando contra essa doença que não me deixa? Como é que Deus pode estar presente na minha casa, na minha família? Como Deus pode estar ouvindo as minhas orações, se depois de eu ter feito o máximo que eu podia para educar esse rapaz, para educar essa moça, ele tomou um rumo tão torto na vida? Onde está Deus? Quando eu olho para um filho meu que foi prejudicado pela loucura de alguém, que machucou a pessoa que eu amava, machucou inclusive fisicamente, é difícil muitas vezes a gente enxergar Deus no que está acontecendo. Mas se você confiar em Deus, Ele vai te revelar aonde que Ele está agindo na sua vida. Só que veja, a confiança ela é fruto de um relacionamento. Para você confiar numa pessoa, você precisa se relacionar com ela. A gente confia em quem a gente conhece. A gente acredita quando a gente faz uma experiência com a pessoa. Se eu fosse resumir, eu ia dizer para você o seguinte: a gente confia em quem a gente conhece e a gente acredita que essa pessoa nos ama. A gente só confia em quem a gente sabe que ama a gente. Que se você não acredita que aquela pessoa ama você, você não confia nela. Ela pode estar querendo seu mal. Verdade ou não é? Parem um pouquinho. Pensa agora. Quem são as pessoas que você hoje confia nelas? Que se elas disserem algo para você, você vai acreditar nelas. E veja se não são pessoas que mesmo que você não ame, você acredita no amor que elas têm por você. Sem amor, sem experiência de amor, não existe confiança, porque essa pessoa pode te trair, essa pessoa pode te enganar. Essa pessoa, se ela se ama mais do que ama você, ela pode estar visando o próprio benefício. E como é que você faz para descobrir o amor desta pessoa por você, ou cultivar esse amor entre vocês? Por meio de um relacionamento. A confiança é fruto de um relacionamento. A gente confia em quem a gente conhece e acredita que ama a gente. Quanto mais certeza você tiver do amor dessa pessoa, maior é a confiança que você tem nela. Verdade ou não é verdade? Quando você casa porque ama. Mas o tempo vai passando, gente, e a paixão cada vez mais vai cedendo lugar ao amor. Até que chega um momento que você nem lembra que você foi apaixonado. Mas o amor se tornou uma coisa firme, uma coisa sólida, uma coisa agradável, uma coisa que une você à pessoa amada. Paixão nem faz falta nessa hora. Porque você está amparado por algo que alimenta de verdade seu coração. Paixão não alimenta, amor alimenta. E quando é que você foi sendo alimentado pelo amor? Com o tempo que foi passando. Você foi conhecendo aquela pessoa. Vocês viveram inúmeras provações juntos. Vocês viveram dificuldades juntos. Aquela pessoa teve oportunidades para deixar você pelo caminho e não deixou. Você teve chance de deixar aquela pessoa e não deixou. Esse relacionamento de amor entre vocês os uniu de uma tal maneira que hoje não existe pessoa na qual você mais confie no mundo do que esta. E você é para ela a pessoa que você mais confia. Manuel,
A pessoa que você mais confia. Então você confia nela e ela confia em você. O nosso relacionamento com Deus, gente, ele cresce em duas situações. Primeiro, essa palavra nos revela. Quando nós pensamos corretamente sobre o Senhor. Porque muitas pessoas não amam a Deus porque os seus pensamentos são equivocados. Repita comigo, nós pensamos corretamente sobre Deus. E com isso passamos a amar a Deus. Para eu amar ao Senhor, eu preciso pensar os pensamentos do Senhor. Para você amar uma pessoa, você não precisa saber o que passa pela cabeça dela? Precisa. Senão você vai amar você não sabe quem está amando. Por que o relacionamento é importante? Porque a pessoa se revela para você. Eu vou amando a minha esposa na medida em que ela me conta o que passa dentro do coração dela. E precisa, gente. Porque nós, homens, nós somos muito diferentes das mulheres. Se uma mulher não contar para a gente o que passa dentro dela, nós não vamos saber nunca. Ah, mas dá para imaginar? Não dá para imaginar. É impossível a um homem imaginar o que passa pela cabeça de uma mulher. Se trocasse de alma, se acontecesse a aberração de um homem ir para o corpo de uma mulher, quando devolvesse ele para o corpo dele, estava louquinho, coitado. Não entendeu nada. Você, para entender como homem uma mulher, ela precisa te dizer o que ela sente, ela precisa te dizer o que ela pensa. E por isso muitos casais brigam, porque a mulher ela não quer falar. Ela quer que o homem perceba, ela quer que ele interprete, porque a mulher é muito intuitiva, ela acredita que o homem também tem que ser. Aí ela diz, eu não vou falar, ele tem que perceber, mas não vai perceber, você tem que falar. Porque mesmo que ele acredite que percebeu o que está acontecendo, ele sempre vai ficar na dúvida. Então, quando a mulher, ela chega ao ponto de compreender isso, e ela fala para o marido dela, o que está passando dentro dela, o que está passando pela cabeça dela, como o comportamento dele a está afetando, ele começa a vê-la e começa a ingressar num grau de intimidade diferente com ela. As mulheres têm mais facilidade para entender os homens do que os homens as mulheres. Tem mais facilidade, mas as mulheres também não entendem os homens como eles precisam ser entendidos. O homem precisa falar o que ele está vivendo. Ele sabe qual é o problema de homem? Qual é? Ele não fala. Qual é a grande reclamação das mulheres em relação aos seus maridos? Meu marido chega em casa, cansado e calado. A gente vai falar com ele, ele briga comigo, ele não fala. Aí a gente diz, você precisa ajudar o seu marido a se abrir. O quê? Ele se abrir? Ele falar daquilo que ele vive, ele falar aquilo que ele sente. Ele tem que se abrir. Para você saber como é que ele pensa. Para você saber como é que Deus pensa, você precisa ouvir o que Deus está te falando. Porque a gente só sabe o que está na cabeça do outro quando o outro fala. E como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra. Olha como essa palavra começou para nós. Pensai corretamente sobre o Senhor. Nosso relacionamento com Deus só cresce quando nós pensamos corretamente sobre o Senhor. E tem muita gente que não ama a Deus porque os seus pensamentos a respeito de Deus são equivocados. A pessoa pensa, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus castiga. Eu nasci numa família difícil, eu tive uma vida miserável, a vida inteira as coisas não correram bem para mim, e agora, nesta altura da minha vida, ainda estou sofrendo, estou doente, fui deixada, minha esposa me traiu, e a pessoa começa a pensar, que Deus é este? Esse Deus é mau? Porque se Deus me colocou nessa vida, gente, nós temos que separar o que Deus faz conosco do que as pessoas fazem com a gente e do que nós fazemos com nós mesmos. É que tudo que não presta na nossa vida a gente põe na conta de Deus. Porque Deus quis, porque foi a vontade de Deus, porque Deus permitiu. Você acha que Deus quer o seu pecado? Me responda, por favor.
Você acha que Deus se alegra com o meu pecado? E, no entanto, Ele permite. Permite não porque Ele quis. Permite porque Ele tolerou, Ele teve paciência comigo e com você, que quando nós pecamos, Ele não nos esmagou. Poderia. E aquilo que Ele faz comigo, Ele faz também com os outros. Tem muita gente que Deus não interferiu contra a pessoa, não esmagou a pessoa no mal que ela estava fazendo, mas não quer dizer que Deus concorde com ela. Não quer dizer que Deus aprove o que ela está fazendo. Não quer dizer que o mal que ela realizou e que atingiu você, e que destruiu você, e que magoou você, seja a vontade de Deus. Só que muitas vezes na nossa vida nós pensamos desse jeito. Se você não pensa agora, um dia pode ter pensado. Nós precisamos pensar corretamente sobre o Senhor, se nós quisermos amar a Deus. Segunda coisa que esta palavra nos diz: nós precisamos procurar a Deus com integridade de coração. Primeiro, você precisa saber quem é esse Deus com o qual você está se relacionando. E qual é o único jeito de você fazer isso? Ouvir o que Ele fala para você. E qual é o meio mais à mão pelo qual Deus fala com a gente? A sua palavra. Segundo, buscar a Deus com o coração íntegro, com o coração reto, sem segundas intenções, sem ficar colocando Deus à prova, porque quando a gente começa a testar as nossas amizades, a nossa amizade acaba. O que você faria se você descobrisse que o seu amigo anda testando você? Se você descobrisse, por exemplo, que o seu amigo deixou de propósito um dinheiro num lugar onde só você teria acesso, como se estivesse ali caído, para ver se você pegava o dinheiro ou não. O dinheiro está ali, não é problema. O problema é você descobrir que ele, duvidando da sua honestidade, deixou lá o dinheiro. Como é que você reagiria? Como é que você reagiria se um amigo ou uma amiga sua, depois de ter sabido que você, por alguma razão, tivesse que encontrar o cônjuge dele ou dela, colocasse alguém para seguir você, e o marido ou a esposa dele? Como é que você se sentiria? Gente, não teria amizade. A amizade acaba nessa hora, ou pelo menos precisa ser retomada, conversada, corrigida. Precisa ter um momento de reconciliação entre vocês, porque isso também é trair a amizade. Você está com uma pessoa, você confia nela, ela não confia em você, ainda põe alguém para te vigiar, fica testando a sua amizade. Ah, meu Deus do céu, vai procurar outro. Vai fazer amizade com quem é da sua laia. Não é isso que você ia fazer? Você está duvidando de mim porque a gente projeta no outro que está dentro da gente. Você pegaria o dinheiro e você pôs lá pensando que eu ia pegar também, né? A gente começa a ver as coisas dessa forma. Veja, o que a gente não faz com os outros, às vezes a gente faz com Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo: Deus se revela a quem não o tenta. Deus se revela a quem não o fica provando. Deus se revela a quem não o fica testando. Ele vai se manifestar à pessoa que não fica colocando testes no caminho dele. Como, por exemplo, vamos ver se Deus me atende mesmo. Vou fazer aqui uma promessa. Se no final dessa promessa eu não receber a graça que eu pretendo, nunca mais eu faço uma promessa, nunca mais eu faço uma novena, nunca mais eu vou rezar. Você acha que isso não acontece? Às vezes, aí agora já é um caso diferente, mas um pouquinho parecido. Você vai rezar pela pessoa, você tem que rezar pela cura interior dela. Porque ela pôs toda a força na oração que ela fez, para o pai não morrer, porque o pai estava doente, para a mãe ser curada do câncer, para o filho escapar com vida da UTI porque foi atropelado, e essa pessoa rezou, essa pessoa jejuou, essa pessoa fez o que podia e não podia, e no entanto, depois de tantas orações, ela não recebeu a graça que ela pediu. O pai faleceu, a mãe não foi curada, o filhinho morreu, e essa pessoa diz magoada: eu rezei
tanto naquela época e Deus não me atendeu. Não vale a pena rezar. Não vou rezar mais. Não é que Deus fique magoado com isso. É que esse pensamento é um pensamento errado. Não foi isso que aconteceu. Esse pensamento é um pensamento perverso. Esse pensamento afasta de Deus. Então a pessoa agora, além de magoada, ainda fica desprovida da força que Deus poderia dar a ela. Mas e o pai que faleceu? Deus nunca deixa de atender a oração que nós fazemos por uma pessoa doente, gente. Deus nunca deixa de atender a oração que nós fazemos por um filho que foi atropelado, como eu disse. Ou até mesmo que teve a vida, perdeu a vida por besteiras que fez, por erros que cometeu. Mas quando um pai e uma mãe reza, Deus nunca deixa de atender. Às vezes Deus não salvou a vida física daquela pessoa, mas pela oração de uma mãe e de um pai, deu a salvação para ele no último momento. Você faz os seus planos, mas nem eu nem você sabemos se os nossos planos vão ter sucesso. Verdade ou não é verdade? Eu e você rezamos, pedimos a Deus uma vida longa para nós, uma vida longa para os nossos filhos, mas quem garante que essa vida estendida, para além daquilo que se pretende, poderia redundar na perdição daquela pessoa? Quem garante que Deus não se valeu de um acidente, de algo ruim que aconteceu, inclusive para naquele momento de oração, de súplica que você estava fazendo por aquela pessoa enferma, Deus dar a ela a salvação eterna? Porque você poderia, até a custo da sua oração, ganhar de crédito mais uns anos de vida nesse mundo para ela e perdê-la para sempre. Mas você também poderia viver a experiência frustrante de não ver Deus devolver nos seus braços aquele filhinho tão querido que você amou e gestou com tanto amor. Mas você vai ver a sua alegria o dia que você chegar no céu e Jesus pessoalmente vier ao seu encontro trazendo seu filho pela mão e dizer: vim responder a sua oração, eu salvei seu filho, ele está aqui e nunca mais ninguém vai tirá-lo de você. A palavra de Deus nos ajuda a entender que a nossa vida não para no tempo, que nós fomos criados para a eternidade. E que nem tudo que acontece nessa vida é vontade de Deus, mas aproveitando-se destas coisas que não eram a vontade de Deus, Deus faz prevalecer a vontade dele, que é a nossa salvação. Então, não teste a Deus. Confie em Deus. O que é você confiar em Deus? É você acreditar que as promessas dele para a sua vida vão se cumprir. É você acreditar que não importa o quanto difícil esteja a sua vida, você sempre vai poder contar com Jesus, que ele está do seu lado, que se ele não der a você uma cura, ele vai dar a você a força para vencer a doença. Se ele não der a você a graça de conseguir por você mesmo o bem material que você precisa, ele vai pôr no seu caminho alguém que vai te ajudar. Você pode confiar, porque uma pessoa que tem Deus na sua vida jamais ficará desamparada. Mas não teste a Deus, porque nós só testamos as pessoas em quem nós não confiamos. A partir do momento que eu começo a fazer, vamos ver se isso vai dar certo. Tá bom, eu vou lá. Você está me chamando para ir lá na igreja? Eu vou lá, vamos ver. Vamos ver o quê? Ah, vamos lá na Canção Nova. Fazer o que na Canção Nova? Vamos lá para a gente rezar. Quantas graças as pessoas têm recebido? Olha, vou lá, hein? Mas vamos ver. Vamos ver o quê, meu filho? Você não veio aqui para me ver. Você veio aqui para ver Jesus. E Jesus está sentado juntinho de você, passando no meio desses bancos, ouvindo a oração que está no seu coração, enxugando as suas lágrimas. Jesus está aqui e Ele vai te ajudar, e Ele vai te atender. Você não está aqui para ver se Ele vai fazer alguma coisa por você. Você está aqui e Ele já está fazendo muito por você. E tem muito mais ainda para fazer na sua vida.
Agora, o que os pensamentos errados fazem conosco, os pensamentos perversos, mal intencionados fazem com a gente, nos afastam de Deus. Quando uma pessoa se aproxima do Senhor só para lucrar benefício, acontece com ela a mesma coisa que aconteceu com Judas. Esses dias eu estava pensando, gente, que palavra é essa do Evangelho de São João? A palavra de Deus não é um livro de histórias bonitas, não. Tem as tragédias mais terríveis na palavra de Deus. O suicídio de Judas é uma palavra terrível. E você sabe quem foi Judas? Foi alguém que viveu com Jesus. Comeu no mesmo prato. Quem é que você deixaria comer no mesmo prato que você? Na sua casa, você deixa as pessoas porem a mão na sua comida? Provavelmente não. O garfo, talvez. Às vezes nem o garfo. Tem gente nojento que eu vou te falar. E lá em casa eu tenho um. Outro dia eu fui numa viagem, numa missão, e foi o meu filho, agora ele está maiorzinho, está mais tolerante. Mas ele tinha uns 5, 6 aninhos. E uma senhora viu que ele estava com a gente, ele estava querendo comer um prato lá de comida bem gostoso, era a hora do almoço. Ela falou, não, eu vou pagar para ele. Aí foi lá, pagou para ele um prato, ele sentou e olhou para aquela comida, ele se deliciou. Ele se deliciou de tal maneira que quem estava olhando aquela cena tinha mais vontade da comida pela cara que ele fazia do que pela comida em si. Ele olhava aquilo com uma boca tão boa que a gente salivava. E a mulher que deu a comida também. Então ela tomou a liberdade de pegar o garfinho, dar uma garfadinha e pôr na boca. A hora que ela devolveu o garfo no prato, ele empurrou o prato de cima. Falei, que é isso, filho? Você não viu? Ela não meteu a boca no meu garfo e devolveu o garfo. Não quero mais essa comida. Falei, pai passa vergonha, né? Falei, meu filho, ela deu essa comida para você. Não me importa, eu não vou comer comida babada de ninguém. Então eu preferi não insistir, né? Porque quanto mais a gente insiste, pior fica, né? Aí ela disse, não, ele está certo, eu é que tinha que ter pedido licença, pegado um outro garfo, tirado um pouquinho da comida. Depois ele acabou comendo. É coisa de criança, tinha 5 aninhos, hoje já está melhor. Mas para você ver, até uma criança de 5 anos seleciona quem põe a mão no prato com ela. Quem você permite que coma no seu prato com você? Quem você permite que ponha comida na sua boca? Só alguém que é muito íntimo de você. Quem é que come do meu prato? A minha mulher. Quem põe comida na minha boca? A minha mulher. A pessoa que comeu com Jesus no mesmo prato foi Judas. Jesus não só deixou, como inclusive praticamente pôs na boca, porque foi a comunhão nas duas espécies. Quando você já comungou no corpo e no sangue de Jesus? Quando você vai tomar comunhão nas duas espécies, onde é que o padre coloca a comida? Na boca. Não dá para você pegar o pão embebido em vinho na mão, não dá. Tem que ser na boca. Jesus tinha embebido o pão no vinho e colocou na boca de Judas. Gente, e mal Judas comungou, ele levantou e foi trair Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que acontece com uma pessoa que se aproxima de Deus só pelos interesses próprios. Porque Judas seguia Jesus porque ele achava que ele ia tirar proveito, que ele ia ter benefício. Márcio, como é que você pode julgar desse jeito? Eu não estou julgando, está escrito que ele roubava. Judas pegava o dinheiro que Jesus ganhava junto com os apóstolos, porque eles iam pregar. Chegava lá, a pessoa dava as coletas. Quem que cuidava da coleta? Judas, ele roubava. Um dia, se eu não me engano, foi Maria Madalena, ou foi a outra Maria, quebrou lá o perfume, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos. E o que foi que Judas fez? Criticou. Disse que desperdício de perfume caro desse. E a palavra conta. Disse isso porque queria vender para poder ficar com o dinheiro. Judas mentia. Judas traía. Olha só o que acontece com uma pessoa
que está perto de Deus, porque Judas esteve fisicamente perto de Jesus, como eu e você nunca estivemos. Ele estava colado com Jesus, ele ouvia a palavra de Deus direto da fonte que era Jesus, mas ele não acreditava nessa palavra, ele não confiava nessa palavra, ele não colocava em prática essa palavra. E por que ele seguia Jesus? Porque ele achava que isso ia trazer para ele benefícios, que ele ia ser bem visto, porque ele ia ser tido como uma pessoa boa, porque ele ia ter o dinheiro da bolsa, porque se Jesus tivesse o sucesso que eles imaginavam que ia ter, ele ia ser um dos beneficiados. Ele estava com Deus por causa do que Deus poderia fazer por ele. E isso foi o seu fim. Judas acabou entrando num desespero tal que ele mesmo tirou a própria vida. O que levou Judas a esse desespero? Pensamentos errados, pensamentos perversos, pensamentos mal intencionados, que foram pouco a pouco o afastando de Deus. Quando eu vejo isso, eu penso comigo, meu Deus, os meus pensamentos, aquilo que eu passo o dia inteiro pensando, isso me une a Deus ou isso me afasta de Deus? Me ajuda, se eu estivesse aí pertinho de você, eu ia fazer isso, então eu vou pedir a sua ajuda. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e pergunta assim, o que você anda pensando? O que tem ocupado a sua cabeça? Quais são os pensamentos que você tem cultivado no seu dia a dia? Na sua rotina, como é que no dia a dia, no seu dia, o que você pensa? Gente, porque às vezes nós estragamos a nossa vida, porque nós passamos o dia pensando bobagem. Quantos dias da sua vida você já estragou amargando raiva das pessoas? E a pessoa nem sabia que você estava com raiva dela, ela lá no bem bom, curtindo, e você aqui, amargo, carrancudo, envenenado. Aí depois deu úlcera, deu gastrite, perdeu noite de sono, por causa da raiva que você estava daquela pessoa. Deixou de comer, foi parar no hospital, teve taquicardia. Olha o que a gente cultiva dentro da gente. Às vezes a gente cultiva um pensamento que parece menos agressivo. As perversões, elas não acontecem da noite para o dia. Elas vão entrando devagarinho no coração da gente. Vão entrando devagarinho. Não é? Às vezes a gente vai cedendo a um pensamento de luxúria, a um pensamento de devassidão. A gente começa a sonhar para fora do namoro que a gente está tendo, para fora do noivado da gente, para fora do casamento da gente. E a gente pensa, isso é só um pensamento. Uma fantasia não pode ser um pecado assim tão grave. É grave na medida em que ela vai afastando você de Deus. Porque todas as vezes que você mantém um pensamento indecente dentro de você, como é que você reza? Como é que você busca em Deus a sua força? Veja, essas coisas, elas vão nos afastando de Deus. E você não tem ideia, como eu também não tenho. Eu estou aqui te falando, mas nós não temos ideia da força que tem um pensamento. Seja o pensamento bom, ou seja o pensamento ruim. Por quê? Porque o pensamento arrasta a gente. Para você vir aqui na Canção Nova, um dia você teve que pensar nisso. Teve ou não teve? Olha onde é que seu pensamento te trouxe. Olha onde é que essa ideia te trouxe. Quando você pensa assim, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer uma prova para esse concurso. Vai te levar lá. Antes de você chegar, o seu pensamento foi primeiro. Você começa a ter uma ideia assim, meu filho tem saído, tem demorado para poder vir para casa. Ele não está muito direito não, ele está diferente. Preciso descobrir o que está acontecendo. Quando você vê, você está indo atrás do seu filho. Quem que te levou lá? Suas pernas? Não, seu pensamento. Porque as pernas vão aonde a nossa cabeça manda. É assim ou não é? Agora, se você passa o dia pensando em adultério, onde é que você acha que seu pensamento vai te levar? Se você passa o dia pensando em mentir, aonde que seu pensamento vai te levar? Se você passa o dia cultivando a inveja que você tem de uma pessoa, a felicidade daquela pessoa dói dentro de você. Aonde que você acha que esse pensamento vai te levar?
O pensamento arrasta a gente para onde a gente vai. E os pensamentos são semeados. Como é que a gente semeia coisa boa dentro de nós? Pela palavra de Deus. Você pode, na sua casa não precisa ter nenhum outro livro. Mas a palavra de Deus você tem que ter. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você pode ter outros livros junto da cabeceira da sua cama, mas tem um que não pode faltar. Você precisa ter a palavra de Deus na cabeceira da sua cama. Ah, Márcio, mas a Bíblia está tão cara, não tem ninguém tão pobre que não possa comprar uma Bíblia. Você compra comida, não come? Você não come? Você não compra comida? Você não se alimenta fisicamente? Porque você sabe que se você não se alimentar, você vai morrer. A gente alimenta o nosso corpo, que passa por essa terra, e não se preocupa em alimentar a nossa alma para a vida eterna. A palavra de Deus é salvação para nós. Então, se nós não cultivarmos em nós os bons pensamentos da palavra de Deus, o demônio vai semear em nós a má semente da palavra diabólica dele. Da palavra da mentira, da palavra da fofoca, da palavra do ciúme, da palavra da inveja, da palavra do adultério, da palavra da droga. Vai plantar essa semente na cabeça do seu filho. Porque os nossos filhos, gente, colhem as sementes que eles vão levar na vida dentro da nossa casa. Todos nós carregamos conosco um potinho de sementes. Onde foi que você buscou as sementes que você está plantando na sua vida, as boas e as ruins? Dentro da sua casa, na sua família. A fé que você tem foi plantada dentro de casa. Você aprendeu a rezar, muitos de nós aqui aprendemos a rezar com a nossa mãe, com o nosso pai. Às vezes eles não disseram para a gente, senta aqui que eu vou te ensinar a rezar. Mas você via seu pai rezando. Você via sua mãe rezando. Você via seu pai passando fome para não roubar ninguém. Não aceitava desonestidade. Olha a semente que você tem aí dentro de você. Quando nós não vamos nos enchendo das sementes boas que a palavra de Deus nos supre, o demônio vai enchendo o nosso bornal, vai enchendo a nossa sacola, vai enchendo a nossa latinha com a triste semente da palavra negativa, das notícias negativas desse mundo, a triste notícia da palavra da tristeza. Da palavra da indecência, da palavra da imoralidade, todo pensamento que a gente exprime por palavras e por atitudes, ele é uma força, e essa força não tem limites, portanto é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente pensa. É muito importante nós sabermos se nós estamos pensando na nossa vida os pensamentos de Deus. A palavra do Senhor, ela nos manda procurar a Deus com toda a integridade do coração. Busque ao Senhor com pensamentos retos. Não teste a Deus. Não duvide da palavra de Deus, da bondade, do amor que Ele tem por você. Porque os bons pensamentos, as boas inspirações que a palavra de Deus nos traz, porque os bons pensamentos que nascem dentro do nosso coração, porque nós cultivamos a palavra do Senhor, ela tem o mesmo poder dos bons exemplos, porque essa palavra é viva, porque essa palavra atrai, porque essa palavra modela o nosso comportamento e os testemunhos arrastam. E se eles arrastam, a vivência de uma palavra verdadeira é também um testemunho e arrasta as pessoas que estão à nossa volta. Você já viu quando uma pessoa tem uma boa ideia, como tanta gente vai atrás dela? Já viu ou não? Então eu vou lhe dizer uma coisa, filho feio não tem pai. Todo pai tem um filho bonito. Você olha, você pode não achar, mas para o pai e para a mãe é a coisa mais linda do mundo, é ou não é? A pessoa tira uma foto, põe na internet. Meu filho, a coisa mais linda do mundo, acabou de sair da barriga da mãe, todo sujo, inchado, aquele olhinho que você nem vê, a mãozinha toda enrugada. Sabe quando você deixa a mão de molho na água muito tempo? Que você tira que ela está toda murcha até a palma, a mão do neném do mesmo jeitinho. Você olha e diz assim, olhos de pai e de mãe. O amor é cego. Ô bichinho feio. Se você falar isso, você perde a amizade do pai e da mãe. Para o pai e para a mãe, o filho é bonito. Mas quando eu digo que filho feio não tem pai,
é que quando você vê uma coisa errada, uma coisa triste, uma coisa fracassada, ninguém assume a autoria, não. Mas quando a ideia é boa, todo mundo tem participação. Todo mundo quer a ideia para ele. Todo mundo assume a autoria. E as pessoas vão atrás, porque uma boa inspiração, ela arrebanha quem é de perto e quem é de longe. E essas inspirações nos são dadas, gente, quando nós estamos unidos a Deus pela palavra dele. Eu tenho 41 anos, não sou ainda velho. Tenho muita coisa para viver na minha vida. Mas às vezes eu fico olhando e dizendo para mim mesmo assim, bendito seja Deus, que me ensinou a recorrer à palavra dele desde criança. Porque às vezes eu vejo pessoa com o dobro da minha idade que não sabe as coisas que eu sei. Mas por que você sabe? Porque você é inteligente, porque você é esperto, porque você é experiente, porque você é vivido? Não. Porque eu tive a paciência. E eu tive a humildade no sentido assim de me pôr no meu lugar, de sentar o traseiro numa cadeira, de me debruçar sobre a palavra de Deus e me perguntar sinceramente, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo na sua palavra? A palavra de Deus que tem me modelado. O que tem de mérito na minha vida, eu te digo de sinceridade, é Deus quem me deu. E o que não tem de mérito na minha vida, Deus não tem culpa nenhuma. Eu é que não sou bom o suficiente, eu é que ainda não correspondi à graça dele como eu deveria. Mas o que eu progredi na minha vida, esse mérito é do Espírito Santo. Esse mérito é de Deus. Eu olho para a minha vida como era antes de Deus entrar nela. Eu não tenho saudade não, gente. Deus revirou a minha vida de uma tal maneira que eu me tornei uma nova pessoa, uma nova criatura. Quando eu olho para trás, eu só posso dizer uma coisa, Deus entrou na minha vida e me salvou de quem eu era. E Deus salvou você. E está salvando você. E talvez o dia em que Ele está entrando na sua vida para a sua salvação, seja hoje, seja nesse momento, por meio da palavra dEle. Talvez você nunca tivesse se despertado assim para a Sagrada Escritura. Gente, uma inspiração vinda de Deus. E proclamada por nossa boca, ela tem o poder de endireitar uma vida torta. Ela tem o poder de abrir os olhos da pessoa que estava na ignorância. Eu fui para Londrina esse fim de semana passado. Fui pregar lá para um grupo de aproximadamente 1.000 jovens, a convite da Renovação Carismática Católica de Londrina. Mas como a gente está sempre na TV pela Canção Nova, não importa que o encontro seja de jovem, vai que não é jovem também. Que é a chance que a gente tem de se encontrar e tem que ir mesmo. Então eu vi que os jovens, tinha alguns jovens com 80, 70, 60. O grupo tinha gente de idades diversas, mas a maioria estava em volta dos 16 aos 20 anos. Foi um encontro maravilhoso, porque Jesus estava lá. E na hora do intervalo, uma jovem senhora, com bem mais dos seus 30 anos, ela veio me dar um abraço e disse assim, é a primeira vez que eu estou encontrando você. Vim aqui convidada. E nesse dia de hoje, já estava marcado. Eu ia terminar o meu casamento hoje. Mas essa palavra que você proclamou, ela mudou a minha intenção. Eu estou voltando para minha casa hoje e eu vou retomar a minha família. Yes! Graças a Deus! Mais uma vez eu te digo, eu tenho que me pôr no meu lugar. Não é com argumento que nós vamos mudar a cabeça de uma pessoa que sofreu, que se cansou, que experimentou novos caminhos dentro do matrimônio, que perdoou, que recomeçou, que deu chance, e a coisa parece que não avança. Aí você acha que aparece alguém no final de semana, no encontro para jovens, diz uma palavra, a pessoa muda a ideia? Muda não. O que mudou a ideia daquela mulher?
que ouvindo a palavra de Deus, a graça do Espírito Santo trabalhou no coração dela, como agora não são as minhas palavras, mas o próprio Senhor está trabalhando no seu coração. Porque Deus não vai permitir que você vá embora daqui da Canção Nova, sem levar no seu coração, para você e para a sua família, a graça dEle. Você vai voltar para a sua casa recheado da presença de Deus. Eu tenho certeza disso. Deus não deixa por menos. Então, uma inspiração vinda de Deus, proclamada por nós, ela tem o poder de consertar uma vida estragada. Ela tem o poder de abrir os olhos dos nossos, daqueles que nós amamos e que estão na ignorância, e até das pessoas que a gente não conhece. Então, meu querido, se Deus te der uma inspiração, se Deus te mostrar uma verdade, se Deus te mostrar a sua palavra, se Ele mostrar que você precisa fazer algo, que você precisa levar a vontade dEle até alguém, vá e faça o que Deus te mostrou. Bendito seja Deus pela sua vida, de você que quase que trouxe na marra alguém para cá, nessa quinta-feira, que Deus te convenceu, e você foi lá e convenceu a pessoa a vir. Bendito seja Deus por você que foi convencido, e veio até sem muita vontade, mas você só veio porque você abriu um pouquinho seu coração, pelo menos um pouquinho, para Deus, e você não vai se arrepender. Não vai, acredite no que eu estou lhe dizendo, você não vai se arrepender. Então, se Deus te der uma inspiração, se Ele te mostrar uma verdade que você precisa levar a alguém, converse com a pessoa, sabe, com sabedoria, apela para a consciência daquela pessoa, sabe, com amor, mas também com insistência. Porque com amor e insistência é que a gente ajuda os outros a mudar a maneira de pensar. Como é que você vai ajudar seu filho a mudar a maneira de pensar? Com amor e com insistência. Às vezes a mãe vem, me abraça e diz assim: meu filho, minha filha fez uma opção sexual que eu desaprovo, eu vou botar ele para fora de casa. Eu digo: minha querida, se você fizer isso, você vai se arrepender tanto. Porque quando você estiver velhinha, velhinho, você vai olhar e vai pensar: eu poderia ter tido mais tempo com meu filho, mas porque eu não tive paciência e eu queria que ele fizesse os meus desejos, eu pus para correr da minha casa. E criei uma mágoa tão grande entre nós, que nem pude ajudá-lo quando ele precisou de ajuda. Que tristeza. Seu filho já sabe o que você pensa. Não precisa você ficar igual um disco furado na cabeça dele. Mas sempre na hora certa, com amor, insiste. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te acolho. Não posso obrigar você a fazer o que eu quero. Mas eu quero que você saiba que enquanto eu estiver vivo, essa casa vai ter sempre uma porta aberta para você. Você não precisa ir embora. Eu não concordo com o que você está fazendo, mas nós temos que concordar que eu amo muito você e que eu vou ajudar você a ser feliz. E quando você tem chance, você não pensou ainda? Muda a sua experiência. Procure um outro jeito de você viver a vida. Olha, a pessoa, ela vai mudando a maneira dela pensar. Quando nós trazemos para ela um pensamento verdadeiro e quando nós insistimos com bondade. Quer fazer seu filho te odiar? Primeiro, ensine para ele o que não presta. Segundo, insista sem caridade. Mesmo que você esteja certo. Quando você se torna um irritante, um chato, que obriga a pessoa a fazer as coisas aos trancos e barrancos, você perde o amor daquela pessoa.